O meu nome é Glauber Destro, eu sou um missionário evangélico aqui na Europa e eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Olá, eu sou Marcelo Araújo, pastor missionário cá em Portugal. Hoje, aqui pelo canal Missões da Europa, nós vamos ter o prazer de estar entrevistando, tendo um bate-papo gostoso com o pastor Humberto Ariza, que está lá no norte da Itália. Já está em missões na Itália há 16 anos e tem muito a contribuir para que a nossa missão na Europa possa estar muito bem estruturada. Então, pegue o seu papel, a sua caneta, para que você possa estar conectados conosco e participar dessa entrevista. Ok? Mas antes, eu quero dar para você alguns avisos importantes de algumas iniciativas do canal Missões na Europa que vão te ajudar a fazer missões desde o princípio até depois, quando você já estiver no campo de missões, tá bom? Vamos ver algumas? Então, vamos lá. Esse é o nosso grupo de WhatsApp. Nós temos grupos no WhatsApp e no Telegram, onde você pode estar conectado aí com todos os nossos grupos divididos por países e também dividido por interesse, grupo de refugiados, trabalhos com crianças, evangelismo através de esporte, enfim. Cada descrição você tem acesso aí a este grupo e você pode clicar nesse link e fazer parte, tá bom? Para o Telegram e também para o WhatsApp. Também quero aproveitar e convidar você para estar participando de uma iniciativa que tem revolucionado aí o aprendizado em missões, que é a turma de idiomas do canal Missões na Europa. É muito interessante. Você vai ter a oportunidade de estudar um idioma, seja o inglês, o italiano, o russo, o alemão, o francês, deixa eu ver o que mais, e o alemão. Você estuda com um pastor e um missionário que está em campo. Então, você tem excelente oportunidade de não só aprender o idioma, mas estar conectado com alguém que está em campo ou envolvido com o campo de missões. Eu quero convidar você a vir aqui na descrição, pegar o link, para que você possa continuar participando conosco. Uma outra iniciativa é a oração 24/7. Nós temos grupos de oração que oram 24 horas por dia, durante 7 dias na semana, por missões na Europa. Ora para você que está desejando ir, ora por quem já está no campo e ora pelas pessoas que serão alcançadas aí pelas missões cá na Europa. Se você deseja participar, basta ir aqui na descrição, entrar no link para que você possa ter acesso a este grupo. Olha, hoje nós temos um grupo de pessoas a cada 30 minutos orando e buscando a Europa para que a missão possa alcançar o maior número de pessoas. E assim queremos convidar você também para estar participando. E uma outra iniciativa é o Projeto 103. O que é o Projeto 103? É um projeto, uma iniciativa criada pelo canal Missões na Europa, cujo objetivo é, durante 12 meses, você participar de um grupo de pessoas que irão contribuir com R$100 para uma família missionária, uma família que está em campo, ok? Nós já estamos no 103, ou seja, nós já temos o terceiro grupo de parceiros de R$100 por mês e que visa ajudar o missionário que está em campo. Então, assim, você precisa participar. R$100 por mês não é uma quantia muito grande que impeça você de estar envolvido com missões, tá bom? Então, participa. Eu costumo dizer, se você deseja vir para a missão, você precisa, estar orando e cobrindo a vida de um missionário, para que você possa conhecer suas lutas e estar intercedendo por ele. E a segunda, contribuindo. Assim você vai estar semeando na sua própria carreira missionária, no seu próprio campo de missões. Tá bom? Bom, eu não vou me prolongar mais, eu quero trazer aqui o pastor Humberto, então vamos chamá-lo aqui. Pastor Humberto, seja bem-vindo ao canal Missões na Europa. Que alegria ter o senhor aqui hoje. Estou animado aí para aprender um pouquinho mais de 16 anos no campo de missões. Sim, obrigado a vocês. Na verdade, 16 anos aqui na Itália, né? Nós temos já uma outra caminhada na Venezuela. De 10 anos. E como é que foi esse chamado, em poucas palavras, como é que foi esse chamado aí para vir para a Itália?
O chamado para vir para a Itália veio através da necessidade. Na verdade, a gente planejava ir para a Espanha, mas surgiu uma porta para vir para a Itália e a gente veio. E já está há 16 anos. Hoje você está onde na Itália, pastor? Estamos em Legnano, no norte da Itália. Na região da Lombardia, que o senhor me falou, não é isso? Isso mesmo. Mas nós estamos também em Brecha, que estamos iniciando uma igreja há pouco tempo que a gente começou a atuar naquela região também. Interessante. E o que o senhor desenvolve de missão hoje aí no campo? Nós Só um minuto que eu estou sem o seu áudio. Oi, pode repetir? Nós trabalhamos com plantação de igrejas, eu sou um plantador de igrejas. Esse é o meu trabalho, essa é a minha função. Então, onde quer que eu vá, eu vou iniciar uma nova igreja. Amém. E o senhor, como é que o senhor tem algum método, alguma forma? Como é que o senhor trabalha para a plantação de igrejas na Itália? Então, na Itália, passo número 1, relacionamentos. Então, a gente constrói relacionamentos com pessoas. Você vai para a aula de italiano, você tem os seus vizinhos, e você tem as pessoas que você vai conhecendo, as pessoas que te alugaram a casa, você conhece outras pessoas. Passo número 2, nós usamos massivamente, no caso, a internet. Nossos sermões são colocados na página do YouTube, nós temos uma página web, nós temos também uma outra página para divulgar teologia e aquilo que nós acreditamos. Nós temos Instagram, nós atuamos massivamente através disso. Qual é o seu canal, pastor, para que a gente possa estar acompanhando e conhecendo o seu Temos trabalho? a página web é chiesapresbiteriana.com. Temos também, dentro da nossa página, da chiesapresbiteriana.com, você vai ver ali a página do Facebook, do Instagram, do YouTube, tudo está dentro dessa página. Interessante. Pastor, nós estamos aí nos aprendendo, nos adaptando a esse novo normal que tanto se fala, né? Sim. Quais são as iniciativas? O senhor falou aqui através do YouTube, do website, do Instagram, né? O senhor tem um trabalho aí bem interessante na internet. Mas como é que funciona hoje? Como é que funciona ou vai funcionar o evangelismo a partir desse contexto que nós estamos vivendo de pandemia? Ok. Nós sempre trabalhamos aqui na Itália através da internet, né? Eu já fiz aqui na Itália distribuição de folhetos em uma ou outra ocasião, ainda que a gente nota que isso não trouxe absolutamente nenhum resultado. Hoje, a nossa igreja aqui, todas as pessoas que nós temos dentro da igreja hoje vieram pela internet, tá? Então, e outras pessoas que vieram através das pessoas que vieram pela internet. Hoje, a maior parte dos membros que nós temos na igreja, eles têm vindo ou porque alguma outra pessoa do relacionamento deles compartilhou isso, ou porque eles procuraram na internet. Então, todas as semanas eu recebo 2 a 3 contatos de pessoas que me procuram. Nós temos também um grupo de estudo bíblico pelo Skype, e isso a gente faz uma vez por semana. Eu ainda não retomei por diversos problemas, incluso mudança de casa, mas nós temos um grupo que atende as pessoas de toda a Itália e até mesmo de fora, no caso da Suíça, e esse grupo a gente faz todas as sextas-feiras, com uma lição cada sexta-feira. Então, ou seja, o senhor utiliza a internet como um veículo de evangelismo. Então, nessa pandemia, a igreja do senhor não parou, né? Continuou, trabalhou muito na internet, se relacionando e fidelizando as pessoas. Parou, sim, a igreja parou. Foi um período difícil. Paramos por um tempo, mas a gente já retomou, já faz tempo que retomamos as atividades na igreja e tomando aquelas medidas que se tomam, que foram aconselhadas, mas a igreja já retomou e a gente já está trabalhando, podemos dizer assim, não como antes, né? Estamos trabalhando. Retomamos, inclusive, agora
os estudos bíblicos que a gente fazia de semana, às quintas-feiras. E esses estudos bíblicos, a gente já está transmitindo eles também pelo nosso canal no YouTube. Pastor, como é que o italiano vê Cristo, vê o evangelismo, vê a abordagem do evangelho? Como é que ele acha disso tudo? Como é que ele vê isso? Bom, o italiano, em geral, é um povo profundamente secularizado. Acredito que eles sabem muito pouco de Cristo. O catolicismo vive também a sua crise aqui na Itália, não dentro de todo esse grande número de italianos que se declaram católicos, a absoluta maioria não sabe absolutamente nada de Cristo. As visões são as mais diferentes, né, no meio disso tudo. Então, a gente vê pessoas de toda a forma, de todo o credo, mas o italiano em geral, em relação a Cristo, eu particularmente vejo que esse fenômeno aí, desse pensamento secularizado aí, por trás do pensamento de Cristo tem muita ignorância de uma parte, falta de conhecimento de outra, a resistência também a questões, abordagem, e eu penso que o italiano sabe muito pouco em relação à pessoa de Cristo. E quais seriam as maiores dificuldades nessa abordagem que o senhor acabou de citar? Além da falta do conhecimento de Cristo, qual tipo de resistência que ele teria para o evangelismo, por exemplo? A Itália é um país muito tradicional nos seus valores. Ainda que a população seja secularizada, esses valores da tradição, na qual entra aí o catolicismo, a culinária, as artes, a música, são todos aqueles elementos que fazem parte de uma tradição de um povo. Esse conceito de tradição aí, ele cria uma grande barreira, não? E uma certa ideia falsa do que pode ser, não, outros grupos de cristãos, no caso aí igrejas protestantes, evangélicas em geral, e muitas vezes na cabeça dessas pessoas que estão aqui, para eles isso não passa de um grupo sectário, de uma seita e coisas relacionadas a esse pensamento. Então, esse é um grande problema que a gente tem que lidar, que, na verdade, a pessoa, se podemos assim definir, ela não muda de religião, ela continua cristã, ela continua sendo um seguidor de Cristo, não? Mas leva um tempo para que a tradição daquilo tudo possa iniciar a ser quebrada na vida das pessoas. Pastor, o senhor citou para a gente que o italiano ele não conhece, assim, uma boa parte não conhece Cristo em si. Eles são nominais ao catolicismo, mas não conhece Cristo. Qual seria um caminho, do seu ponto de vista, para nós apresentarmos Cristo para eles? Como é que a gente poderia estar fazendo essa apresentação, tocando no coração do italiano com a figura de Cristo? Eu acredito sempre que relacionamentos são as pontes maiores que as pessoas podem construir para que as pessoas possam se aproximar de Cristo. É o marido que ama a esposa que ama o marido, é o casal que ama os vizinhos, são as pessoas que se relacionam com as crianças que vão para a escola, são os encontros de amigos, são os momentos de alegria, são também os momentos de tristeza. Eu acredito muito que essa questão de pontes no relacionamento pessoal, elas que permitem o nascimento, o crescimento e o amadurecimento de uma igreja. Assim sempre foi, como a gente tem visto, como a gente tem trabalhado. Eu trabalho intensamente na construção desse tipo de ponte através da vida das pessoas, e é disso que a gente se ocupa primariamente, e os resultados a gente sempre vê dessa forma, em todos os contextos que a gente já teve. E é difícil construir essa aproximação de relacionamento com o italiano, ele abre fácil a sua vida, o relacionamento, a proximidade do relacionamento, ou ele é um povo mais frio, mais cauteloso? No caso da Lombardia, a gente não pode generalizar toda a Itália, não. A Itália, cada região é um país diferente. No caso da Lombardia,
as pessoas aqui são muito mais reservadas, fechadas. Existem tempos para que você possa fazer determinadas abordagens. A abertura ela é muito devagar, ninguém tem essa disposição de abrir a sua própria vida sem te conhecer, e conhecer uma pessoa leva tempo. Tudo isso é muito forte, então a gente tem que respeitar esses tempos e trabalhar. A Itália não é um país para pessoas que vêm aqui, tipo, passar alguns meses e voltar, ou passar poucos anos e voltar. A Itália é uma nação para você viver dentro dela, se relacionar com as pessoas, conviver com elas, para você comprar o seu pão naquela padaria de sempre, para você cumprimentar o seu vizinho, para você ir estabelecendo relações. A Itália é um país na qual as pessoas acreditam depois que elas passam a conviver com você dia a dia. E qual seria, no seu ponto de vista, pastor, a maior dificuldade de nós, brasileiros, nos instalarmos em Lombardia, por exemplo, nessa região, e começarmos um processo aí de plantação de igreja? Eu penso que são várias as barreiras que os brasileiros que trazem do Brasil, no caso, para a Europa, e eu vou falar da Itália, não. A primeira coisa é a nossa mentalidade brasileira. E com mentalidade brasileira, a gente tem aquela ideia de igreja formada, de grupo de louvor, gospel, de bandas, de que vai tudo acontecer rapidamente, de que as coisas aqui são fáceis. Nós trazemos uma imagem, não, de religiosidade própria de brasileiro, e a gente sabe que no Brasil existe, no caso aí, uma podemos assim definir, uma promiscuidade religiosa, aquele número de brasileiros grande que aderem ao catolicismo, ao pentecostalismo, a outros movimentos, e aquelas pessoas que trocam daqui, trocam dali. Muito fácil toda essa conversa de se iniciar. No caso da Europa, a pessoa que vem tem que estar preparada para ter muita paciência, muita resistência, e aqui não tem como você esconder quem você de fato é, né? O seu caráter ele vai ficando visível aos olhos de todos aqui. Então é uma nação que vai requerer muito de uma pessoa que serve e que ama o Senhor Jesus Cristo. Interessante. Pastor, no Brasil nós temos muitas igrejas que usam como estratégia, né, as células, os pequenos grupos. Sim. Como é que funciona nessa região? A sua igreja trabalha com células também? Então, o italiano, ele não tem essa disposição de ficar abrindo a casa dele dessa forma como os brasileiros fazem. No meu caso, particularmente, antes da pandemia, nós tínhamos 2 grupos familiares, não? Então, nós tínhamos um grupo familiar aqui na minha cidade, cidade de Legnano, e um grupo familiar em uma outra cidade. Esses grupos familiares, nós sempre trabalhávamos em uma análise do sermão que foi pregado no domingo. Dessa forma, se abre um espaço para que os irmãos da igreja pudessem fazer perguntas, pudessem repassar o que foi pregado, e a gente orava junto com essas pessoas. Mas agora, com a pandemia, isso, por enquanto, não vai ser possível fazer. Agora, essa questão dos nomes aí, né, célula, grupo pequeno, nós chamamos esse de grupo familiar. Então, é uma atividade que a gente, sim, desenvolvia aqui e desenvolve, não, com exceção desse momento que a gente está vivendo aqui, no caso da Itália. E também trabalha aí nos grupos de estudo bíblico pelo Skype e outras ferramentas também, né, como suporte. Como suporte. Como é que é o italiano, depois que ele se converte, depois que ele aceita Cristo? Como é que é a dedicação dele ao Evangelho, a rotina do dia a dia da igreja? Como é que é o envolvimento dele? Olha, os italianos que eu tenho na igreja são pessoas que, quando tomaram a decisão, tomaram a decisão. Eles estão firmes, eles participam bem, eles contribuem também. Eu noto o seguinte, não,
o processo é bem diferente daquilo que a gente vê no Brasil. E nós aqui trabalhamos na questão do relacionamento. Algumas eu sempre procuro, de repente, estar junto com algumas famílias todos os meses, e a gente sempre está compartilhando. Uns compartilham também com os outros. Os italianos que eu tenho na minha igreja, eu não tenho nada do que reclamar, só agradecer a Deus pela vida deles. Interessante. Pastor, qual o conselho que o senhor poderia dar para um missionário brasileiro, alguém que está com o seu coração apaixonado por missões na Itália, mas não sabe muito bem por onde começar, né? O que o senhor poderia estar indicando, aconselhando ele nesse processo de transição para a Itália? Eu penso que todas as pessoas que pensam em vir para cá, eles têm que saber o que eles vão fazer, tá? A Itália é um país que tem um número muito pequeno de evangélicos, tem várias estatísticas, 400, 450, 500 mil, tem até outros números de outras pessoas. Então, para um universo de 65 milhões de habitantes, é um número muito pequeno de evangélicos. A Itália não tem movimento gospel, a Itália não tem cantores assim de música evangélica famosos. A Itália não tem muita tradição em determinadas coisas que a gente vê no Brasil. A Itália é um país ainda que está nascendo, existe uma carência muito grande na área da literatura cristã. No caso nosso, nós somos reformados, de literatura cristã reformada. Eu penso e acredito que a Itália necessita de plantadores de igrejas. Não? Se uma pessoa quer vir para a Itália e se ela não vai trabalhar na plantação de igrejas, eu acredito que é um pouco difícil, não? Ou, de repente, pode começar um seminário. Eu creio que a Itália é um país que precisa de pessoas bem preparadas para que essas pessoas possam saber por onde começar, não? É uma coisa muito importante. Tem que estar muito bem formado o seu caráter, tem que estar muito esclarecido naquilo que pensa, naquilo que crê e naquilo que vai fazer. E o meu conselho maior que eu posso dar para essas pessoas é que, se você não tem experiência em plantar igrejas, ou na área de educação cristã, de repente, contribuir aí como um professor de seminário. Outras áreas, de repente, eu particularmente vejo que vamos ter algumas dificuldades, sim. Então, o foco deve ser sempre aquele de estabelecer uma nova igreja. Interessante. O senhor citou também para a gente que a Itália tem muitos países, né, muitas culturas dentro dela, né? Existe uma divisão, para quem está te assistindo agora, o norte é desse jeito que eu falei, o sul, o centro. Como é que a gente pode diferenciar isso aí? A gente nunca pode definir toda a Itália por onde eu vivo aqui, no caso da Lombardia. O lombardo é completamente diferente do siciliano, do napolitano, do romano, do fiorentino, do pessoal de Firenze, do pessoal de Piemonte. Cada região tem a sua característica. Cada povo é um povo. E a gente não pode generalizar toda a Itália por causa da região onde a gente está estabelecido. Então, tudo isso daí a gente tem que estar levando em consideração quando a gente fala da Itália, não? E cada região também tem a sua característica, a sua culinária própria, música, pensamento. Tudo isso é muito interessante na Itália. A Itália é uma coleção de tribos, não? Onde os nativos se estabeleceram e cada tribo tem a sua característica. Então, nós estamos aqui. Eu trabalho em uma cidade que tem uma tradição histórica muito grande, e essa tribo aqui, os nativos daqui, todos os anos eles celebram essas guerras, no caso o Palio de Legnano, uma guerra que aconteceu há mais de 1000 anos atrás, quando eles derrotaram os germânicos. Todos os anos eles celebram essa festa. Então, a Itália tem toda essa coleção de tradição, de cultura, de pensamento. Cada região é um povo diverso do outro.
E conhecer essa história, viver essa história é importante para o estrangeiro, né? O missionário que está querendo ir. Inclusive, eu acredito, pelo que o senhor está falando, que a importância do conhecer o idioma deve ser algo crucial para o contato, para o dia a dia, para o evangelismo, não é isso? Sim. Bom, nós somos uma igreja confessional, a nossa confissão ensina que Deus ele deve falar a língua do seu próprio povo, né? No caso, nós estamos na Itália, a nossa igreja é uma igreja italiana, Deus aqui ele fala a língua italiana. Eu tenho minha reserva com igrejas que falam outro tipo de língua que não seja a língua italiana, mas acredito que esse é um grande desafio, não? Onde quer que você se encontre, que a língua seja própria aquela língua do povo. E é nessa própria língua que Deus se comunica aqui. Eu acredito que as pessoas que vivem aqui, os italianos que moram aqui, ou todas as pessoas de outras culturas e povos que estão aqui e que conheceram a Cristo, no momento da partida deles, a gente costuma brincar que lá no céu Deus vai cumprimentar eles em língua italiana, não? Ou seja, Deus ele tem a identidade linguística de cada povo deve ser respeitada. E a língua que a gente usa aqui, no caso, é a língua italiana. Para você que deseja, você pode conhecer um pouquinho mais do italiano. Aqui embaixo na descrição tem o link do curso de idiomas. Quem dá essa aula para você será o pastor Fabiano Nicodemos. Então, assim, corre lá, faz a sua inscrição para que você possa chegar com noções mínimas do italiano para você se relacionar. E o pastor também comentou com a gente que ele aproveita todas as pontes de contato, né? O senhorio, cursos, padarias, cantinas, ou seja, esbarrou com ele está fazendo uma conexão e gerando um relacionamento. O italiano é muito desconfiado do estrangeiro que chega assim, que chega na Itália para residir, pastor? Não confia. Não confia, né? Não. Existe uma resistência muito grande. Existe uma desconfiança. Nesse caso, eu acredito que essa sensação ela é generalizada. Eu vou excluir aí muita gente, mas no começo é muito complicado. Existe muito obstáculo, muita barreira. Eu acredito que um estrangeiro tem muito menos possibilidades de alugar uma casa, de se relacionar, no caso, com a burocracia, com questão de banco e uma série de outras coisas. Eu mesmo fui testemunha de várias situações, assim, as mais absurdas, e eu mesmo sofri na minha própria pele, no início, muitas questões aí por causa disso tudo. Acredito que esse é um problema cultural. Não sei se isso vai ter uma solução a breve ou a longo tempo. A Europa, no caso, convive com estrangeiros constantemente, mas esse é um problema que existe. A diferença dos brasileiros, não? Nós somos mais aí indígenas na nossa natureza de receber bem o estrangeiro e aquela coisa toda. Na Itália não existe isso. Você veio para a Itália porque você quis. Então, isso eu entendi rapidamente. Eles não me chamaram para vir. Eu acreditei que Deus ele me chamou. Então, esse chamado de Deus para minha vida é o que me permitiu estar aqui até hoje. Hoje eu posso dizer que eu sou parte de todo essa estrutura de sociedade chamada povo italiano. Que interessante. Pastor, tem alguma outra informação que seria importante para a pessoa que está nos assistindo, que poderia agregar valor à missão dela, para nós encerrarmos aqui esse bate-papo? Eu gostaria de aconselhar vocês aí no Brasil, ou qualquer pessoa que está me vendo, que deseja ser um missionário, eu gostaria que vocês perguntassem se realmente você tem alguma experiência em iniciar uma nova igreja. Eu gosto de falar sobre isso. Eu acredito que o que vai resistir no futuro, depois da minha geração, é a igreja. O que vai resistir depois da geração dos meus filhos é a igreja. Eu acredito que plantar igrejas é o chamado mais difícil, mas é a oportunidade mais gloriosa que a gente pode ter na nossa vida. Mas a gente tem que pensar que a igreja ela deve ser estabelecida para servir a mim, aos meus filhos, aos meus netos,
aos meus bisnetos, a todas as outras gerações. Então, para que essa igreja ela possa ser plantada, ela possa ser estabelecida, ela tem que ter uma base sólida, ela tem que saber naquilo que ela acredita, ela tem que se preparar para todos os ataques que vêm do externo e do interno. Plantar igrejas é a tarefa mais nobre que eu posso aconselhar para qualquer pessoa que pense em vir para a Europa. Olá, pastor, muito obrigado pelo carinho, obrigado por esse tempo aqui conosco. Com certeza vai agregar muito valor no planejamento de missões daquele que está nos ouvindo agora. Quero agradecer ao senhor em nome do canal Missões na Europa e desejar que Deus continue abençoando você, sua família, sua casa, o seu ministério e a plantação de igrejas, que é algo muito importante. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Obrigado a vocês. Amém. Tchau, tchau. E você que está nos assistindo, espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei. Se você tiver alguma perguntinha para o pastor Humberto, você já sabe, corre aqui na descrição, aqui embaixo nos comentários, deixe a sua pergunta ou no chat ou nos comentários, que nós vamos levar até ele e trazer uma resposta para você, tá bom? Então não saia sem se inscrever no canal. Tchau, tchau.